Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos trabalhar o assunto de subtração, ok? Lembrando que na aula passada a gente já viu o assunto de adição e hoje, continuando o nosso assunto, a gente vai tratar da subtração. Então pessoal, a subtração ela é uma das operações básicas, certo? Na qual, para dois valores, um é subtraído do outro, ou seja, uma quantidade é retirada da outra parte e o que sobra é o nosso resultado. Então a subtração é nada mais nada menos do que a retirada de um valor de outro número, ok? Então para cada dois valores que eu tenho, um vai subtrair o outro, certo? Um vai tirar uma parte do outro, ok? Mas na subtração a gente também tem alguns tipos de subtração. Por exemplo, o sentido da subtração ele pode variar um pouco, certo? Então ele tem um sentido de tirar, o sentido de comparar e o sentido de completar. Isso vai depender de acordo com as questões, mas calma que a gente vai ver isso. Então pessoal, eu coloquei um exemplo aqui, tá? Então para vocês verem, na subtração a gente utiliza também o mesmo processozinho, certo? Do valor posicional, onde eu tenho unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, certo? Então, o mesmo processo da adição a gente faz na subtração, certo? Então a gente vai usar os valores posicionais de cada algarismo, certo? Então, coloquei todos na formazinha correta, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Beleza, agora é só a gente realizar a nossa subtração, certo? Então vamos lá, eu tenho aqui ó, 5 menos 2, vou ter 3. 8 menos 6, eu vou ter 2. 9 menos 1, eu vou ter 8. Beleza, encontrei o meu resultado, tá? Esse resultado, pessoal, a gente chama de diferença. Diferença, tá? Aqui a gente vai ter o minuendo, o subtraindo e o nosso resultado a gente chama de diferença, tá? No caso, essa diferença aqui tem esse nome para a gente saber a diferença do 985 para o 162. Então, pessoal, quando eu tenho apenas a intuição de retirar uma parte de outro, certo? É onde a gente entra nessa parte aqui da subtração no sentido de tirar, certo? Eu apenas tirei, tá? Então, sobrou isso daqui. Vamos supor que eu tinha R$ 985 e eu gastei 162, certo? Então eu tirei desse valor que eu tinha, eu tirei 162. Então me sobrou 823, certo? Então esse é o sentido do tirar, tá? Agora a gente vai ver um exemplozinho. Então vamos aqui. Haviam 512 parlamentares na Câmara de Deputados em 2018. Destes, 54 eram mulheres e 458 eram homens, tá? Aí ele pergunta, quantos homens ocupam o cargo de deputado a mais que as mulheres? Então vejam que dos 512, 458 eram homens e 454 eram mulheres. Beleza. E ele quer saber quantos cargos a mais, né? Quantos homens a mais tinham no cargo de deputado. Aí é onde a gente entra no sentido de comparar, tá? Porque ele está comparando as quantidades de deputados homens e a quantidade de deputadas mulheres, certo? E a gente vai encontrar a diferença, né? Que no caso vai ser a quantidade a mais que tem de homens com relação a mulheres. Então vejam que se eu tenho 458 homens e 54 mulheres, se eu fizer essa subtração, então vamos aqui ó,
8 menos 4, sobra 4. 5 menos 5 vai dar 0. E o 4 eu baixo aqui. Então vejam que quando a gente compara o número de deputados homens com o número de deputadas mulheres, tá? Tem essa diferença de 404. Então vejam que na Câmara de Deputados em 2018 haviam 404, certo? Deputados homens a mais que mulheres, certo? Então, aqui a gente tem um sentido apenas de tirar, uma subtração normal, tá? Aqui a gente já viu um sentido de comparar, certo? Comparar dois valores, tá? No caso eu comparei os dois aqui e vi que haviam 404 deputados homens a mais que o número de mulheres, certo? Então esse foi o sentido de comparar. Então pessoal, continuando aqui, o último exemplozinho, tá? Falando um pouquinho da subtração. Então agora pessoal, nós vamos ter aquele sentido de chegar a alguma coisa, tá? É meio que uma comparação do que falta para a gente atingir o nosso objetivo, tá bom? Então, ó, nós temos aqui o exemplo. Então, em uma fábrica de tijolos, a produção mensal é de 5.000 tijolos. Sabendo que essa fábrica já produziu 3.925 tijolos, ele quer saber quantos ainda faltam para completar a produção mensal, certo? Então, vamos lá. Ele diz que a produção mensal é de 5.000, certo? E que essa fábrica já produziu 3.925, tá? Então ele quer saber quantos ainda faltam. Então vamos lá. Se ela precisa produzir 5.000, tá? E ela já produziu 3.925, tá? Então isso aqui, ó, basta a gente fazer a subtração que eu vou encontrar, certo? Essa diferença que vai ser o que falta para a gente completar a produção mensal, tá certo? Então vamos lá. Como eu tenho aqui vários zeros, tá? E eu não posso subtrair um número menor por um número maior, eu vou pegar um emprestado daqui do 5, tá? Vou ficar com 4. Vem um para cá, tá? E aqui fica 10. Eu vou emprestar um para cá, então aqui vai ficar 9. E aqui vai ficar 10. Vou pegar o emprestado de novo, vai ficar 9. E aqui vai ficar 10. Então 10 menos 5, temos 5, tá? Agora eu venho para cá. Aqui eu não tenho mais um zero. Eu tinha um 10, como eu emprestei 1, eu fiquei com 9. 9 menos 2, 7. Da mesma forma, ó, 9 menos 9 vai dar 0. Tá? E 4 menos 1, certo? Vai ficar 4 menos 3 vai ficar 1. Então note que faltam, né? Faltam 1.075 tijolos para a gente completar a produção mensal, ok? Agora a gente vai ver a relação fundamental da subtração, tá? Onde a gente tem o que? O minuendo menos o subtraindo é igual à diferença, certo? É isso que a gente fez aqui, ó. Eu tenho o minuendo, aqui o subtraindo, certo? E aí, aqui é a diferença, né? Que é o nosso resultado. Que é o nosso resultado, certo? Então vamos lá. O que é que ele diz aqui, ó? Que o minuendo menos o subtraindo é igual à diferença. É o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho o minuendo menos o subtraindo, que dá igual à diferença, certo? Só que ele diz o seguinte, que se eu pegar a diferença e somar com o subtraindo, eu vou ter o valor do minuendo, certo? E é isso que a gente vai provar agora. Então eu coloquei aqui dois valores, tá? 35 menos 15, certo? Onde o 35 é o minuendo e o 15
é o subtraendo. Então 35 menos 15, nós temos a diferença igual a 20. Não é isso? Então beleza. Então ó, cada um deles aqui, certo? Está representado. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui, ele diz que é igual se, somente se, a diferença mais o subtraindo é igual ao minuendo. Então vamos lá. Ó. O Dzinho aqui, que é a diferença, 20. Mais o subtraindo, que é 15. Isso aqui tem que dar igual ao minuendo. Então, ó, 20 mais 15 é igual a 35. Então, quando a gente fizer uma subtração e estiver na dúvida com relação ao resultado, basta eu aplicar a relação fundamental da subtração. Se nós somarmos a diferença com o subtraindo e encontrarmos o mesmo valor aqui, ó, do minuendo, então a nossa subtração está correta. Continuando aqui, a gente viu aqui a relação fundamental da subtração, onde eu tenho o minuendo menos o subtraindo é igual à diferença, e que se eu pegar a diferença mais o subtraindo, eu vou obter o minuendo. A partir disso, eu tenho também que, se eu pegar o minuendo e subtrair da diferença, eu encontro o subtraindo. Então vamos lá. Quem é o minuendo aqui? É o 35. E a diferença, que é 20. 35 menos 20 é igual a 15. Então note, pessoal, ó, que o subtraindo aqui, ó, continua o mesmo. Então a gente tem essas três regrinhas, certo? Caso necessário, a gente pode aplicá-las, tá bom? E onde é que eu vou aplicar essas regrinhas? Então vamos aqui. Eu tenho uma subtração aqui, certo? De um número que eu não sei quem é, certo? Então esse número, ele está sendo subtraído por 449 e a diferença é de 1550. E agora, como é que a gente faz para poder encontrar o minuendo? Então vamos ver aqui, pessoal, ó. Se vocês prestarem atenção, o minuendo aqui, ó, ele é igual a quem? A diferença mais o subtraindo. Então, quem é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a diferença e eu tenho o subtraindo. Eu só não tenho o minuendo. Então, quando eu quero encontrar o minuendo, o que é que eu venho aqui, ó, e olho para a nossa relação fundamental da subtração, onde a diferença mais o subtraindo, então, ó, a diferença mais o subtraindo vai dar o minuendo. Então, ficou fácil. Eu vou somar a diferença com o subtraindo e eu vou encontrar o minuendo, certo? Então, vamos aqui. 1550 mais 449. Então, nós vamos ter, ó, 0 mais 9, 9. 5 mais 4, 9. 5 mais 4, 9. E baixo 1. Então, ó, 1999, certo? Então, o valorzinho aqui do quadrinho é 1999. Se você quiser tirar a prova, basta você olhar aqui, ó. 9 menos 9, 0. 9 menos 4, 5. 9 menos 4, 5. E baixa 1. Então, vejam que para a gente encontrar o minuendo aqui, eu somei a diferença com o subtraindo e eu obtive o minuendo, que é o que diz a nossa relação fundamental da subtração. Outra forma que a gente também tem é essa daqui, que a gente pode encontrar. Então, eu tenho um número, certo? Subtraído por outro número que eu não sei quem é, que dá como diferença esse valor aqui, beleza? Então, pessoal, como é que eu vou fazer? Então, ó, vejam aqui. Eu preciso encontrar o subtraindo. E eu sei que o subtraindo, ó, ele é igual a quem? Ao minuendo menos a diferença. Então, ó, vejam quem eu tenho aqui, ó. Eu tenho o minuendo e eu tenho a diferença. Mas eu não tenho o subtraindo, então eu preciso encontrar. Então, vejam que se eu usar
essa regrinha aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar o 999, que é o minuendo, menos a diferença, então menos 666, tá? E aí eu faço a subtração, então ó, 9 menos 6, 3, como acontece em todos, então 3. Então ó, encontramos o nosso subtraendo. Para provar que isso é verdade, ó, opa, é o 3, então ó, para provar que isso é verdade, então ó, 9 menos 3, 6, 9 menos 3, 6, 9 menos 3, 6. Então, vejam que a nossa propriedadezinha, a nossa relação fundamental da subtração serve para a gente também encontrar esses valores dessa forma, ok? Então, nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos para as atividades. Qualquer dúvida, só falar comigo no privado.